Hello, everyone. Thank you for your participation. My name is Andre Valle. I'm from Wild Networks. I'm responsible for business development in the COLA region, Central and Latin America. Today, we are going to have a webinar related to 100% connected forestry and agriculture. We have here our partners, Mathieu Thibault, system integrated engineer from Eutelsat. We have Esteban Gasparotto, CEO of Trivia Forest Technologies, and we have Nicholas Hosking, irrigation consultant for DFM Technologies. We are going to detail the benefits of agriculture and forest 100% connected, and we are going to go over the details of the connectivity and all the benefits for its business. The webinar will take an hour. It's going to be divided in 4 parts. The 3 first parts is going to be in Portuguese. I'm going to switch to Portuguese now, and the last part will be in English, the irrigation agriculture. Boa tarde a todos. Agradeço imensamente a participação de todos nesse webinar sobre internet das coisas aplicadas ao setor de florestas e agricultura. Meu nome é André Valle, sou responsável por desenvolvimento de novos negócios na região central e na América Latina para a Wild Networks. Agradeço a presença de nossos parceiros comerciais nesse evento tão importante para o setor e para a nossa região. Estamos aqui com o Mathieu Thibault, representando a Eutelsat, nosso parceiro de satélite. Estamos aqui com o Esteban Gasparotto, CEO da Trivia, que abordará todo o tema de florestas conectadas, e com o Nicholas Hosking, da DFM, que abordará o tema de agricultura irrigada, conectada. Nosso webinar será dividido em 4 partes, sendo a primeira parte a apresentação da Wild, que será conduzida por mim, seguida da apresentação da Eutelsat, pelo Mathieu, aprofundando a conectividade com a rede satelital da Eutelsat. Logo após, teremos a apresentação da Trivia com o Esteban e com a apresentação de agricultura por parte do Nick. Ao final das nossas apresentações, abriremos espaço para as perguntas. Sintam-se à vontade para fazê-las, colocando o seu nome, a empresa e para quem você quer direcionar a pergunta para facilitar a nossa vida. Ok? Vamos começar, então. Vamos iniciar com a Wild Networks. A Wild Networks foi fundada em 2016 com um time de experts em LoRaWAN e WMBus. O objetivo da nossa empresa é prover soluções de conectividade de fácil implementação, baixo consumo de energia e acessível aos diversos segmentos do mercado, não importando onde eles estejam. Para isso, utilizamos a tecnologia LoRa via satélite, de baixa órbita, além de operar também com as redes LoRaWAN terrestres existentes no mercado. Portanto, estamos falando de uma solução híbrida e completa para atender aos nossos clientes. Somos hoje parceiros exclusivos da Eutelsat, uma das maiores empresas do segmento espacial, com larga experiência no desenvolvimento de redes satelitais. Hoje, contamos com mais de 30 parceiros para o nosso lançamento comercial, que deve acontecer até o final do ano. Aqui, passo rapidamente, pois o assunto da Eutelsat vai ser mais detalhado pelo Mathieu. Segue uma breve introdução da Eutelsat. É uma grande empresa que já atua no segmento há mais de 40 anos, com especialistas espalhados em todo o globo terrestre, incluindo a nossa região, e com vasta experiência e com um grande número de satélites para prover cobertura global em toda a superfície terrestre. A solução de conectividade da Wild. A ideia de criar a nossa solução se deu pelo fato de hoje existir um enorme gap de conectividade, devido à falta de infraestrutura de comunicação terrestre na superfície terrestre. Hoje, só a título de curiosidade, apenas 15% do território terrestre tem algum tipo de cobertura sem fio. Isso quer dizer que existem grandes áreas onde atuam diversos segmentos econômicos, onde não existe a previsão de qualquer tipo de conexão devido à falta de uma rede terrestre para viabilizar essa comunicação. Baseado nesse fato, criamos a nossa solução para prover acesso rápido, com baixo consumo de energia e acessível para os diversos setores da economia que são carentes nesse aspecto. E como funciona a nossa solução? Nosso dispositivo híbrido
seja um modem propriamente dito ou o nosso terminal, se conecta aos diversos tipos de sensores existentes no mercado para atender aos diversos segmentos econômicos e coletam os dados desses dispositivos. Esses dados são armazenados e transmitidos para o satélite quando esse detecta a sua presença. Uma vez transmitidos esses dados, eles são enviados à estação terrestre, que, através da internet e com a forma André, desejada... desculpa te interromper, mas a gente não está conseguindo ver sua tela, tá bom? Ah, sim. Só um minuto. Bom, a gente estava falando sobre a solução de conectividade da Wild, né? Aqui eu mostro o detalhamento da nossa conexão, né? Nosso dispositivo híbrido, seja o modem, seja o terminal, ele se conecta com diversos sensores da economia, de diversos segmentos, e faz a leitura desses dados. Uma vez feita a coleta e armazenamento desses dados, eles são transmitidos para os satélites assim que eles detectam a sua presença. Uma vez transmitidos esses dados, eles são enviados à estação terrestre, que, através da internet e com a forma desejada pelo cliente, são entregues à aplicação final para serem analisados e tratados, melhorando assim a tomada de decisão e a agilidade para fazê-lo, consequentemente melhorando a eficiência da operação. Aqui a gente pode ver um caso típico da agricultura, e que pode ser, que a gente vai ver à frente de florestas também, exatamente o mesmo processo que a gente descreveu anteriormente, onde a gente faz a leitura dos sensores em campo, e essa leitura pode ser direta de um sensor e transmitida para o satélite, ou a gente pode fazer a transmissão de um grupo de sensores através de um gateway, e essa informação vai ser transmitida e tratada até chegar à estação terrestre, para no final ser transmitida para o cliente na sua aplicação final. Aqui a gente mostra os benefícios da nossa solução nesse quadro de comparativo de demanda, de potência e de cobertura, né? Como falamos anteriormente, a gente tem um grande gap de comunicação, 85% da superfície terrestre não é coberta, e ela é coberta hoje por tecnologia de satélites geoestacionários, que são tecnologias caras e de alto custo, de alto investimento de implementação e de uma grande complexidade de operação e manutenção. A nossa solução de IoT híbrido LoRaWAN através do satélite, ela é uma solução de baixo consumo de energia. Isso quer dizer que os nossos módulos podem ficar ativos e operando em campo por anos, 2, 3, 4 anos, dependendo da quantidade de mensagens a ser transmitida, sem a necessidade de um backup de energia, sem a necessidade de uma implementação de uma infraestrutura terrestre e de baixo custo de implantação. Então, a gente, com isso, consegue viabilizar operações que hoje, em agricultura, em florestas, em meio ambiente, outros segmentos como petróleo e gás, transporte, eles não seriam possíveis de viabilizar pela falta de uma tecnologia de fácil implementação e de baixo custo. Aqui seguem esses exemplos dos vários tipos de segmentos que podem ser beneficiados com esse tipo de comunicação. Eu vou passar para a gente poder focar no objetivo da apresentação, que é agricultura e floresta, e para mostrar o tamanho desse mercado, a importância que ele tem. Hoje, a gente já tem, em 2021, dados da McKinsey, 46 bilhões de dispositivos conectados. A previsão é que até 2030 a gente atinja 125 bilhões de novos dispositivos conectados. Isso é um crescimento enorme comparativamente a outros setores da economia, e a falta de cobertura que a gente traz a solução para resolver esse tema impede o crescimento de aproximadamente 2, 3 trilhões de dólares ao mercado. Esse mercado está preso em função do gap de comunicação que a gente vem trazer essa solução para poder apresentar aos diversos setores da economia que podem ser beneficiados.
Então, isso quer dizer que a gente tem um mundo de oportunidade de conectividade nos diversos setores da economia. Aqui a gente menciona alguns desses setores, né? Agricultura, energia e utilities, né? Serviços públicos, transportes e logística, meio ambiente, marítima e vários outros casos. Aqui, fazendo uma introdução para que a gente possa entrar no assunto na sequência, a gente mostra um pouco o diagrama de como os sensores se conectam e de que forma eles são tratados, tanto para o setor florestal quanto para o setor de agricultura, né? Aqui eu demonstro aqui um sensor da Trivia, que vai ser abordado pelo Estevam depois. Esse sensor, com a viabilidade da conectividade, ele transmite os seus dados diretamente para o satélite, e do satélite direto para a estação terrestre para ser entregue para os nossos clientes. Da mesma forma, os sensores de monitoramento de umidade de solo, muito aplicáveis para a irrigação na agricultura, transmitem os seus dados, que são transmitidos para a estação e podem ser entregues direto ao nosso cliente, seja na estação remota de trabalho dele ou no seu próprio celular, para tomada de decisão e agilidade na sua operação. Aqui o exemplo que falamos agora, que vai ser abordado e explorado pelo Nicolas, pela DFM, falando sobre monitoramento de solo. Com a conectividade, esses dados, ao invés de serem monitorados em campo, eles são transmitidos diretamente via satélite para a aplicação do cliente, podendo ajudá-lo a fazer a tomada de decisão, aumentando a melhoria, a sua eficiência em campo, a redução dos custos operacionais, por consequência, o aumento da receita e da rentabilidade para os nossos parceiros. Bom, aqui tem outros exemplos, como monitoramento de dutos, mas existem vários outros, como mineração, transporte, óleo e gás, etc. E, por último, mostrar os nossos parceiros, que eu mencionei no início. Esses parceiros estão nos apoiando e vão participar do lançamento comercial do nosso produto até o fim do ano. Eu agradeço a todos. Eu passo a palavra agora ao Mathieu Thibault, responsável pela Eutelsat. Ele vai fazer a apresentação das especificidades da nossa rede satelital. Boa tarde. Queria só confirmar que minha apresentação está sendo exibida antes de começar. Ah, sim, Mathieu, está tudo certo. Beleza, então. Então, bom dia a todos. Obrigado por participar desse webinar. Meu nome é Mathieu Thibault, eu sou engenheiro de telecomunicação e trabalho há mais de 12 anos para a Eutelsat. Hoje eu sou engenheiro responsável pela concepção das cargas úteis do satélite Elo e também estou bastante envolvido nas especificações do sistema e na integração do sistema. Minha apresentação de hoje sobre Elo, que é o Eutelsat LEO for Object, é um projeto de constelação de satélite em órbita baixa da Eutelsat, dedicada às aplicações de IoT, e que tem como finalidade a extensão do alcance das redes LoRaWAN para 100% do planeta. Um pouquinho sobre a Eutelsat. A Eutelsat é uma operadora global de satélite geoestacionário. Ela foi fundada em 1977 como organização governamental internacional e foi privatizada em 2001 e entrou no mercado de valor em 2005. Tem uma capitalização de 2,6 bilhões, um faturamento anual do ano passado de 1,2 bilhões e um EBITDA de 900 milhões. Um dado importante é que o ano passado a Eutelsat investiu 715 milhões de dólares na OneWeb, que representa hoje uma participação de 23%, que é a segunda maior participação atrás da Bharti Telecom. A Eutelsat tem 1.200 funcionários, principalmente em Paris, na Itália e no México, devido à aquisição da Satmex em 2014. Em termos de satélite, a Eutelsat possui uma frota de 36 satélites geoestacionários ao redor do mundo. Como falei na introdução, a constelação Elo visa o mercado de IoT, com um intuito de estender as redes LPWA. Essas tecnologias LPWA se encaixam perfeitamente com dispositivos que precisam de um longo alcance, que não tem muita informação a transmitir e que precisa operar com pouca energia, porque muitas vezes funciona apenas com baterias, que precisa ter uma vida útil de 1 a 2 anos. Hoje em dia, a tecnologia LPWA líder é a tecnologia LoRa,
Esse gráfico aqui mostra a evolução das vendas de módulo LPWA por tecnologia, de 2020 a 2021, e uma projeção dessas vendas até 2025. A tecnologia LoRa é, de longe, a mais utilizada hoje, né? E as projeções mostram que vai continuar líder do segmento nos próximos anos. Mas todas essas tecnologias têm um problema, tem um grande problema em comum, que é a falta tremenda de cobertura nas áreas que se encontram fora das grandes cidades. O mapa que eu estou mostrando aqui, à esquerda, mostra a cobertura da rede LoRaWAN da Helium, nos Estados Unidos, e dá para perceber que a área coberta na escala do país representa apenas uma pequena fração do território nacional. E o mapa da direita mostra a cobertura da rede LoRaWAN da American Towers, na região de São Paulo. Aqui também a proporção de cobertura parece um pouquinho maior, porque existe muita cidade grande nessa área. Mas mesmo assim dá para perceber que quando se afasta dos polos urbanos, a cobertura começa a ficar escassa ou até inexistente. Por que existe esse problema de cobertura? É porque as redes de LoRaWAN dependem das gateways terrestres, que tem um alcance podendo variar de 5 a 15 quilômetros, dependendo da tipologia de terreno. Com esse tipo de alcance, se torna impossível atingir uma cobertura contínua na escala de um território e menos ainda na escala global. O propósito da constelação Elo é justamente preencher os buracos de cobertura em áreas geográficas onde não ficaria economicamente viável investir numa infraestrutura terrestre. Com a constelação Elo, todos os dispositivos que ficavam fora da cobertura terrestre vão ter a oportunidade de mandar suas mensagens de maneira periódica toda vez que o satélite passar por cima deles. Essas mensagens serão encaminhadas para a rede LoRaWAN quando o satélite passar por cima de uma estação terrestre. Como isso funciona? Um dispositivo IoT, no momento que precisa mandar sua mensagem, vai começar a ficar na escuta do sinal de beacon do satélite, que é representado aqui, né? O satélite manda uma beacon a 400 MHz. Quando o dispositivo detecta essa beacon, ele processa as informações que estão contidas na beacon, né? Indicando a ele como e quando transmitir a sua mensagem. Quando chegar o momento ideal, ele vai mandar a mensagem para o satélite vai desmodular essa mensagem e agregar ela junto com as outras mensagens que ele recebeu de outros dispositivos. Quando o satélite passar no alcance de uma estação terrestre, ele vai descarregar todas essas mensagens e, em seguida, essas mensagens vão ser roteadas para a rede LoRaWAN do cliente final. A proposta do serviço Elo é fornecer uma conectividade global, em 100% do globo terrestre, uma integração transparente com as redes LoRaWAN existentes e visar também a oferecer um serviço por um preço semelhante à conectividade terrestre existente e ter um impacto insignificante no custo dos dispositivos. Bom, isso é uma coisa que já foi coberta pelo André, né? Mas o Elo, então, é uma solução ideal para a implementação massiva e global de IoT, nessas áreas de petróleo e gás, logística, marítimo e, claro, o que é o tema de hoje, na parte da agricultura. Nessa área de agricultura, pode ser utilizado em dispositivos fixos, como monitoramento de solo, de estufas, de estações meteorológicas, e também em dispositivos móveis, como transporte, monitoramento de gado, etc. A proposta comercial do serviço Elo é simples e barata. O objetivo é chegar no preço de 1 centavo de euro por mensagem, equivalente a menos de 4 euros por ano, se considerar um objeto que vai transmitir uma vez por dia. O serviço Elo é cobrado por mensagem e vendido por pacote de diversos tamanhos, podendo variar de alguns milhões de mensagens por ano até centenas de milhões de mensagens por ano. O tamanho máximo que pode ser mandado pelo dispositivo na direção do satélite é de 50 bytes úteis. Hoje, o serviço já está disponível para realizar teste, com uma cobertura global. Nessa fase de teste, o tempo de revisita do satélite é de 12 horas aproximadamente, que é 2 passagens de satélite por dia. E o tempo médio de espera após o dispositivo mandar sua mensagem de 4 horas. A partir do fim do ano, e com a chegada dos primeiros satélites operacionais da constelação,
o tempo de revisita vai diminuir gradativamente de 12 horas para 30 minutos, uma vez que a constelação atingir os 25 satélites. O tempo de entrega da mensagem para o cliente também vai diminuir, vai passar imediatamente de 4 horas para 50 minutos, e depois a gente, com melhorias da infraestrutura de estação terrestre, vai diminuir para 25 minutos. Vou mostrar um pouquinho para você o satélite da constelação operacional. Aqui é uma representação artística do satélite dessa constelação. 2 deles já estão quase prontos, a gente chama eles de Elo 3 e 4. Eles vão ser lançados no segundo semestre desse ano. São nanosatélites com formato CubeSat de 6 unidades. Eles têm 2 antenas de recepção, que a gente não vê muito bem aqui, mas uma é utilizada para uma cobertura mais larga e uma para uma cobertura mais estreita, que pode ser útil no caso de região mais interferida. Ele tem uma antena de transmissão, que é a antena de beacon, que é essa quadri-hélix que vocês estão vendo aqui. E ele também possui um sistema de transmissão, de propulsão, que é um sistema que vai permitir realizar manobras para corrigir a órbita e também realizar manobras para evitar colisões. É um dos primeiros satélites desse tamanho a embarcar esse tipo de dispositivo. Então vai ser uma experiência muito importante lá nos próximos meses, quando a gente vai começar a operar o satélite. A carga útil desse satélite é baseado em Software Defined Radio, o que dá uma grande flexibilidade no caso que for preciso atualizar o firmware do desmodulador. Eu participei 2 semanas atrás, aliás, de uma campanha de teste em câmera anecoica com um desses satélites, e realmente ele parece muito com essa visualização artística. Infelizmente, não deu para mostrar para você a foto real, por causa de confidencialidade, mas realmente ele tem essa cara. Um pouquinho agora sobre a órbita utilizada no sistema. A órbita que vai ser utilizada para Elo é uma órbita heliosíncrona, que a gente também chama de órbita SSO, que é a Sun Synchronous Orbit. É uma órbita quase polar, fixo em relação ao Sol. Isso faz com que ele sobrevoe a qualquer ponto do planeta sempre com o mesmo horário solar. Esse tipo de órbita é muito conveniente para satélites que oferecem serviço de imagens, porque ele dá para tirar foto com a mesma incidência, toda vez com a mesma incidência solar. Para telecomunicação, o maior benefício desse tipo de órbita é de ter uma cobertura global e a possibilidade de se conectar 2 vezes por órbita em estação terrestre que ficam perto dos polos. Então, aqui nessa animação que eu incluí na apresentação, dá para ver a trajetória do satélite, que a gente está utilizando agora, né? Entre o 21 de julho e 22 de julho, então é agora. Então, vocês estão vendo que toda vez que ele sobe, aí quando chega perto do Polo Norte, ele se aproxima da estação que chama Svalbard, e aí consegue descarregar os dados. E aí quando desce, chega perto do Polo Sul, fica perto da Trollsat, e a mesma coisa, ele consegue descarregar os dados. Então aqui é uma pronta só para mostrar para vocês as estações terrestres que estão sendo utilizadas. Essa daqui é a de Svalbard, perto do Polo Norte, e a segunda aqui, a Trollsat, perto do Polo Sul. Com essas estações, além de descarregar as mensagens, a gente consegue também descarregar as telemetrias do satélite, para ver o estado do satélite, e também para mandar configuração, atualizar a configuração do satélite para as próximas órbitas. Enfim, a Eutelsat começou também a construir a estação de monitoramento, para poder monitorar a qualidade de serviço, up and downlink, em diferentes áreas da cobertura. Por enquanto, a gente tem uma estação em Paris, na França, e uma no Brasil, no Espírito Santo. Esse vídeo aqui, que eu vou mostrar, ele mostra as antenas diretivas rastreando o satélite durante a passagem dele, e a gente utiliza agora para monitorar a qualidade da beacon que é transmitida e também para verificar a integridade do conteúdo dessa beacon. A gente chega no final da minha apresentação, e agora vou passar para... Esteban, muito obrigado, Matias. Perfeito. Pessoal, vocês confirmam a visualização da minha tela? Agora sim, Esteban, tudo certo. Legal.
Bom, começando aqui, então, queria agradecer a oportunidade da gente estar tendo um webinar temático sobre esse tema. Eu acho que quanto mais atenção nesse assunto é importante. Florestas é um tema que importa a todos, né? Impacta a vida de todo mundo. E cada vez mais a tecnologia na floresta, ela permite a gente estar mais próximo da floresta e poder tomar melhores decisões. Um pouco do que a Trivia faz é justamente isso. A gente catalisa o conceito de florestas 4.0, né, no ambiente florestal, e vai ser um prazer falar um pouco dessa jornada para vocês. Um pouquinho bem breve de background, né? A Trivia é uma empresa que ela foi fundada por engenheiros florestais, então além de mim existem outros sócios fundadores, a Emily, o Michael, são engenheiros florestais, e ao longo da jornada lidamos muito com o desafio de lidar com dados florestais para tomada de decisão, porém, uma dificuldade muito grande na obtenção desses dados, na confiabilidade desses dados. Então, a gente se perguntou, cara, será que tem como automatizar esse processo, deixar esse processo mais eficiente, né? A gente sempre foi muito entusiasta de tecnologia e observando o movimento de indústria 4.0 acontecendo em outros setores, a gente entendeu floresta 4.0 é possível, a gente tem que passar pelo desenvolvimento de tecnologias que vão permitir a gente monitorar a floresta no campo e poder tomar melhores decisões, né? Então, isso catalisou o surgimento, a fundação da Trivia. A Trivia hoje ela tem atuação em 10 estados brasileiros. A região geográfica, né, não é uma restrição de atuação comercial da nossa empresa. E, da mesma forma, a espécie florestal também não é uma restrição. Então, a gente tem projetos em pinos, eucalipto, teca, mogno africano, implantando recentemente agora um projeto também na Amazônia, em castanheira. O que a gente atua no monitoramento florestal, e monitoramento de floresta é importante porque é sinônimo de controle, informação, é sinônimo de segurança. Monitorar as florestas, ela libera o fluxo de capital ali naqueles projetos florestais, sejam eles projetos industriais, sejam eles projetos de sustentabilidade. E aí, quando você olha sustentabilidade, você tem ali todo o contexto de carbono e assim por diante. Quando você olha em projetos florestais industriais, você tem papel celulose, siderurgia, chapas, químicos. Então, ele é um setor super relevante para o Brasil e também super relevante para o mundo. Quando a gente fala de monitoramento florestal, hoje, a gente tem alguns gargalos, e eles passam pela obtenção de dados em campo. Então, obter dados em campo ainda é muito custoso, é uma atividade operacional muito manual, expõe ali os colaboradores a riscos de acidentes de trabalho, mas tem uma grande questão também. Tem um problema que diz respeito à latência dessa informação quando a gente pensa no ciclo florestal. Então, a gente pode pensar a floresta ali em dois eixos, né? O tempo e a variável de interesse, que pode ser o volume, pode ser o carbono da floresta. Então, quando a gente quer saber como está o status da floresta, a gente vai lá e faz uma medição em campo. Essa medição, ela levou, às vezes, 2 anos para isso acontecer. 2 anos depois, a gente vai lá novamente e faz mais uma medição. Então, a gente tem um segundo ponto ali do crescimento florestal. Então, por meio de 2 pontos, vou simplificar aqui, né? Se tiver outros florestais aí na chamada, é uma licença ilustrativa, né? Mas 2 pontos, eles se conectam por uma reta, então, baseado nisso, eu consigo estimar o crescimento da minha floresta lá no futuro, que, por exemplo, seria aqui, no terceiro ponto, né? Mas eu vou lá, eu estou acreditando que eu vou ter aquele volume, né, aquela produtividade que eu estimei. Quando eu vou de fato fazer essa medição, eu vi que eu tive uma produtividade muito menor. Então, o que justifica essa diferença de produtividade, né, essa perca de produtividade? Muitas vezes eu não sei. Então, gerir uma floresta sem dados de qualidade, abundantes e disponíveis, é como navegar no oceano sem um mapa, sem um GPS, sem uma bússola. Então, hoje, a gestão florestal ela depende de dados de qualidade. Então, a gente faz um paralelo, que é o que norteia, né, a fundação da Trivia, que informação é poder, né? Então, e se a gente tivesse, em vez de pontos, a gente tivesse um filme da floresta crescendo? Então, esse filme ele pode ser insumo para inúmeras decisões. Entre elas, por exemplo,
a melhor época para uma adubação, se a minha floresta parou de crescer por conta de uma mato-competição que eu preciso resolver, se eu tenho um manejo de pinos, por exemplo, se está na época de eu fazer um desbaste, se eu tenho essa informação abundante, eu consigo ver risco de incêndio florestal, entender como que o clima impacta no crescimento da floresta e otimizar minha rotação do ponto de vista de máximo retorno econômico. Então, isso é só para citar alguns pequenos exemplos do que a informação poderia nos dar em comparação a um cenário de escassez de dados, né? Então, a gente acredita muito na abundância de dados e no manejo florestal baseado em dados. Para isso, a gente desenvolveu uma solução que chama Smart Forest. Ele é um sistema online de monitoramento florestal, permite acompanhar a floresta crescendo ali em suas diversas variáveis. Para resumir bem, né, nosso sistema ele trabalha em 3 pilares. Então, o primeiro pilar é a informação vindo de campo. Então, como que a gente tem essa informação coletada em campo, com alta disponibilidade, alta frequência, tem toda uma metodologia amostral, mas a Trivia desenvolveu um equipamento que, uma vez instalado, permite a gente acompanhar o crescimento diário da floresta ao longo do tempo. Depois, a gente integra essa informação com sensoramento remoto, a parte de analytics, onde a gente hoje tem recebido bastante elogio do mercado. O software hoje é estado da arte em processamento de dados florestais de maneira integrada, isso é muito interessante. E uma vez esses dados processados, eles se transformam em inteligência para tomada de decisão na companhia, né? Em diferentes stakeholders e a informação na palma da mão, para que ela seja tomada ali na palma da mão. Uma característica do nosso software, da nossa solução, é que a gente pensou que não adianta trazer o futuro, né, trazer a inovação, se a gente não se preocupar com o passado, né, aquele dado sendo gerenciado ainda daquele jeito, as empresas florestais têm décadas de dados coletados manualmente, então a gente pensou como que a gente unifica, né, o tradicional com o futuro. E hoje a nossa ferramenta ela traz a possibilidade de integração de diferentes fontes de dados, isso é muito importante, porque desde uma carga de dados de Excel já é o suficiente para coletar os dados, para processar esses dados no sistema, ou esses dados podem ser vir da maneira tradicional, coletados manualmente, mas suportados por uma aplicação, um aplicativo coletor, ou de uma maneira automatizada pelos devices, pelos IoTs, né? Quando a gente tem os devices, a gente tem literalmente um filme da floresta crescendo. Isso é muito poderoso, porque quando a gente olha a floresta assim, por exemplo, a gente pode fazer um paralelo com o mercado financeiro, né? Então, a gente acompanha a movimentação das ações, da valorização dos ativos financeiros ali online, e da floresta hoje, com a ausência desse tipo de tecnologia, é impossível. E existem muitos investimentos florestais, né? Então, a gente pode ter a possibilidade de dar saída para investidor secundário, liquidez no mercado, fazer o valuation do ativo numa celeridade muito mais alta e observar a floresta a partir de qualquer variável dessa forma. Pode ser volume, pode ser diâmetro, pode ser altura, pode ser carbono, né? Que é um tema agora muito, muito em alta também. Essa informação da floresta crescendo tem alta correlação com o clima, então a gente entende como o clima impacta o crescimento na minha floresta hoje e como ele vai impactar o crescimento no futuro e, por causa disso, como que vai ser o retorno sobre o investimento ali daquele ativo. Algumas fotos da aplicação aí, da tecnologia em campo. Tem toda uma metodologia que foi desenvolvida, coletado ali uma série de informações e parâmetros da floresta, né? Que traz, além da informação quantitativa, informações qualitativas do ativo florestal. Para citar um case, dentre inúmeros que a gente tem um case muito importante que a gente tem com a Eldorado, a gente está expandindo, inclusive, esse case com a empresa. E esse é só um exemplo, porque esse tipo de tecnologia suporta, né, mudanças na forma como a gente maneja a floresta e elas dificilmente têm volta, né? Então, hoje, para citar alguns exemplos de empresas enterprise que estão usando a solução da Trivia, são citadas aí no logo, e o interessante é que essa tecnologia ela pode ser tanto para empresas grandes quanto para empresas pequenas também, e de diferentes segmentos. Então, acho que um pouco da carteira de clientes que a Trivia tem hoje prova isso de maneira muito substancial. Vocês podem ter pensado, nossa, essa aplicação é só para florestas plantadas,
e não é verdade. A Trivia está agora no movimento de levar essa tecnologia para florestas nativas também, para manejo florestal e para geração de créditos de carbono. Então, isso é muito relevante. A gente tem um projeto que está sendo desenvolvido agora, junto com a Cargill, junto com outra empresa parceira na área de carbono também, no Cerrado Brasileiro, então, para geração de créditos de carbono. Um outro que está em desenvolvimento agora na Mata Atlântica, e, por fim, um outro na Amazônia também, na Shell, junto com a Shell, Instituto de Pesquisas da Amazônia. Então, esse tipo de aplicação, ela suporta tanto projetos de industriais, florestas industriais, quanto projetos de conservação com a finalidade ali de créditos e assim por diante. Um pouco de arquitetura, né, da aplicação da Trivia. Hoje, a gente entende a evolução tecnológica, né, e foi apresentado pelos outros apresentadores anteriormente. A Trivia ela começou lá atrás, então a gente resolveu dar uma solução imediata para esse desafio de conectividade. Hoje, conectividade na área florestal é um desafio enorme, e a saída, de fato, é a conectividade satelital, não é uma conectividade local. Então, antes de conhecer a Wido, a gente desenvolveu a aplicação para que ela fosse standalone. Então, eu consigo aplicar o equipamento em campo, mas eu vou ter que esporadicamente passar, de repente, por uma ronda de carro em torno do equipamento para fazer essa coleta. Quando vem a possibilidade de integrar com satélite, a gente pode, então, extrair o máximo de potencial da nossa aplicação, né? Muda um pouco a arquitetura de implantação disso em campo, mas o satélite, ele dá poder, né? Lembra que eu mostrei para vocês a questão da latência ser um problema na gestão? O satélite, ele tira esse problema de latência, né? Obviamente, comparado dentro do timing florestal, né? Então, eu passo a ter informações atualizadas diariamente na minha floresta, e eu posso, com isso, tomar decisões muito mais assertivas. Então, a gente tem um conceito que hoje, né, na área florestal, a gente fala o seguinte: quando a gente tem uma plantação florestal, a gente fala, ó, tenho que ir lá e fazer um inventário florestal. Fazer um inventário florestal significa mobilizar pessoas, deslocar essas pessoas, coletar esses dados, consistir esses dados, processar esses dados. Então, quando alguém fala, ó, preciso fazer um inventário florestal, muitas vezes você está falando aí, ó, então ele tem uma atividade que ele vai executar, vai começar, e ele vai terminar daqui uns 2 meses, por aí, é o tempo que ele leva, né, para fazer todo esse processo. Então, a gente quer tirar isso, a partir do momento que a gente tem o equipamento conectado na internet, via uma conexão satelital, por exemplo, a gente consulta a floresta, a gente não precisa mais executar essa atividade, simplesmente consulta, porque ela está disponível, abundante, de maneira online. Então, entender se a floresta está sujeita a pegar um fogo, ou se, inclusive, esse fogo está acontecendo nesse momento, né? Entender aspectos qualitativos da plantação, entender oportunidades para melhorar o manejo florestal. E é isso, o manejo baseado em dados, esse o propósito da gente estar trabalhando. Aqui eu encerro meu lado também. Para quem que vai ser o próximo? Excelente, para o Nicolas. Obrigado, Esteban. Obrigado. Good day, everyone. This is Nicholas Hosking from DFM Technologies. The agricultural industry is steadily moving towards carbon neutrality and sustainability goals. With the power of IoT connectivity, DFM provides the technologies to reach these goals through sustainable irrigation and precision water use. Sustainable irrigation, from a farmer's perspective, is uninterrupted water supply at an acceptable cost. Water needs to be used effectively and only to what is required by the crop. The end result is maximum crop production with minimal water use. A bit about DFM. DFM Technologies is an established agro-technology business in South Africa. For the last 20 years, DFM has been innovating within the agricultural sector, producing a large variety of sensors and software. When combined, our sensors and software form a solution that allows farmers to achieve effective water use and assist them with sustainable irrigation and lowering their carbon footprints.
The soil moisture sensors we produce are used worldwide due to their reliability and accuracy. Some notable clients and partners we work with include Nestlé and their dairy projects in Southern Africa. Netfirm and Supplant use our sensors in their solutions globally, and NASA, JPL, and the WMO make use of the DFM soil moisture sensors to validate the readings for their SMAP project. The SMAP project maps the Earth's soil moisture from space, and the data from this project has revealed the effects of drought across areas of Brazil and Latin America, and the increased need for effective water use in all agricultural projects. Latin America is experiencing droughts with increased regularity and severity, which is putting pressure on the agricultural sector to maintain historic production levels and even increase those production levels while still managing the available water sources effectively. How to manage that water effectively is through the use of precision irrigation, which is all about managing the balance between air and water in the soil. Soil is relatively unchanging, and the only thing we can really change in the soil is water content and the air content and the balance between them. So we need to optimize that balance for the best crop production possible. And through that, we need to try and develop healthy root systems and maximize water uptake by the plant. The power of the DFM soil moisture sensor is that we can visualize the relationship between the plant and soil moisture. In this example, you can see irrigations taking place, and we can actually also see plant water usage. During the day when the plant is active, we see a step down on the graph as the plant uses water. And during the nighttime, the plant is inactive, we see this flattening out of our graph. So through this method, we can determine what is the plant water usage per day and where is the plant going into stress from being over-irrigated or under-irrigated. This is an example of an over-irrigation where a farmer has been applying too much water throughout their season. We don't see those steps on the graph showing plant water usage, except for one point where we had the soil drying out enough to allow the soil air-water balance to come to the point where the plant can become active. So with these sensors, we're aiming for that. We're aiming to allow to monitor the plant using water so that we can optimize the level of soil moisture in the soil. Using these methodologies, many farms across the world are using DFM probes to further their sustainability goals. A great example of this is Skimmelkrans Farm in South Africa, which is the first carbon neutral dairy farm in Africa. They've been using DFM probes for many years to reduce their water and electricity consumption when they're irrigating, and also to monitor those deeper soils like I just showed you there, and stop water from passing the root system of the plant, just irrigating the correct volume so that the plant uses the water effectively. The challenges involved in agriculture with these kind of sensors is connectivity. The majority of farms are in rural areas where there's very low traditional connectivity. This farm, for example, is a client in the desert of Namibia in Southern Africa, and the nearest cell phone tower is over 50 kilometers away. There's no incentive to build infrastructure to connect this farmer, traditional infrastructure to connect the farmer, since there's a very small population of people living here. And so the question becomes, how do we connect that farmer's sensors in his fields to his devices? And the answer is Wild and Eutelsat and their network of satellite technology, where we can have a sensor send data from anywhere.
the real benefits of this kind of connectivity is real-time data for the farmer, whether he's at his farm or anywhere else in the world. And that data is available all the time. And as you saw from Eutelsat's presentation, the connectivity is just getting better as more satellites are launched. So the connectivity to fill that missing 65% of unconnected land on the terrestrial land is the real goal. Thanks for listening to my section of this talk. I appreciate the other presentations as well. That's it from me, Andre. Agora eu vou abrir para ver algumas perguntas, são muitas. Vou direcionar aqui as principais perguntas e a gente segue ao final da nossa apresentação. The first question, Nick, is for you. Your very good presentation. I have a question here. How do DFM sensors account for differences in soil types and climates? And as a South African company, how does DFM provide support for international clients? Thank you, Andre. So the DFM sensors take the soil type, the crop type, and the climate out of the equation completely. We are at the most basic looking at just the relationship between soil moisture and the plant's water uptake. So we try and simplify the complex relationship between plant, soil, and climate down to irrigation and plant usage. So the other question on how we provide support globally, we have very strong partnerships across the globe with agricultural companies, as well as our own technicians traveling to any sites where needed. And also the simplicity of the products allow very easy use for anyone to set up with very basic instructions as well. Okay, thank you, Nicholas. Let me switch to Portuguese, que a próxima pergunta foi para mim. A pergunta é como a UAD consegue manter um baixo consumo de potência e como ele pode entrar em contato para trabalhar novos projetos. Bom, essa é uma pergunta bem interessante. Sobre o consumo de potência, basicamente a gente trabalha com duas frequências. Uma frequência para fazer o canal de escuta, para verificar a presença dos satélites, que a gente chama de beaconing system. Então, a gente trabalha numa frequência separada para monitorar a presença dos satélites, para, no momento que a gente encontre um satélite, aí sim, a gente ativa e acorda, né, entre aspas, o transmissor do nosso dispositivo para ele transmitir os dados que já estão coletados e armazenados. Dessa forma, a gente otimiza e maximiza ao máximo o uso de potência no dispositivo, podendo sim viabilizar a permanência do dispositivo por anos, sem que haja necessidade de um backup de energia em campo. E sobre a forma de fazer contato para interesse em novos projetos, no convite do webinar tem os meus contatos. Ao final do webinar, eu vou deixar os meus contatos disponíveis, basta fazer contato e a gente está pronto para poder endereçar e trabalhar projetos que sejam de interesse de todos. A próxima pergunta é para a Trivia, para o Esteban. Esteban, a pergunta é: em quais áreas atualmente a Trivia tem monitoramento, utiliza a tecnologia da Trivia para monitoramento? E uma segunda pergunta seria: quantos sensores por hectare são necessários para um monitoramento eficiente? Opa, você me escuta, André? Sim. Uhum. Agora sim, vamos lá.
Obrigado pelas perguntas. Hoje a Trivia tem sendo monitorado mais de 100 mil hectares de floresta, usando esse tipo de tecnologia que eu falei para vocês, produzindo novos dados diariamente, né? Então, é uma base de dados bastante relevante, que dá um poder de análise e tomada de decisão ímpar. Inclusive, a gente teve... essa semana estava acompanhando umas análises de dados internas, né? E é super interessante ver, por exemplo, vários aspectos, como o tipo de solo em relação à proporção de areia ou argila, como a altitude, como uma série de parâmetros topográficos em relação a ângulo de incidência solar, como que eles impactam o crescimento da floresta e como a gente consegue detectar isso, né? Então, tem correlações bastante fortes e a possibilidade de análise que a gente pode fazer, ela é realmente muito grande. A respeito de qual a intensidade de sensores que a gente tem que instalar em campo para conseguir ter uma amostragem representativa, a abordagem com os equipamentos ela continua sendo amostral. Então, aplica-se aqui a teoria da amostragem clássica, tradicional, onde normalmente quanto mais amostras, menor o erro amostral que a gente tem ali da estimativa. A gente tem observado nos nossos projetos quantidades ali em torno de um sensor a cada 5 hectares, até um sensor a cada 10. Tem projetos de pesquisa que a gente tem um sensor por hectare, mas dificilmente é numa intensidade maior que essa, né? Então, hoje o inventário tradicional, por exemplo, o inventário contínuo, é comum a gente fazer o inventário contínuo com uma parcela a cada 8 hectares, uma parcela a cada 10 hectares. A gente pode trabalhar nessa mesma intensidade com sensores, a gente vai ter dados de bastante qualidade também. É isso. Obrigado, Esteban. Tem mais uma pergunta aqui. A pergunta para o Mathieu. A pergunta é: o sistema de satélites de baixa órbita não funcionava antigamente com o Sigfox? Isso permanece? O porquê da mudança? Sim, a pergunta é interessante. De verdade, o projeto começou junto com a Sigfox, mas a força do satélite que a gente desenvolveu é que eles são baseados justamente em software defined radio, o que torna eles completamente independentes da tecnologia que a gente utiliza. Então, no começo, realmente, o demodulador da Sigfox foi portado para funcionar, né, na software defined radio do satélite. E quando o projeto com a Sigfox começou a não bater bem das pernas e que o projeto, não sei se capotou, mas pelo menos foi colocado em stand-by, a gente começou o trabalho de portar um demodulador da LoRa para funcionar junto com os nossos satélites. Então, e isso pode se aplicar justamente, durante a minha apresentação eu falei sobre isso, mas se no futuro a LoRa também atualizar ou conseguir providenciar umas melhorias no sistema de demodulação deles, a gente vai conseguir atualizar os satélites que já estão em órbita. Perfeito, Mathieu, obrigado. There is another question here for you, Nicholas. What result have you achieved with your participation in the carbon neutrality projects, and are you involved in other international projects? Thank you, Andre. Yes, so as I briefly mentioned in my presentation, we've had some great success in South Africa with Skimmelkrans Farm and now Springfontein Farm, who are pushing to be carbon neutral farms. And Skimmelkrans has achieved this by cutting down their electricity usage by 30% for irrigation and their water usage by about 40%. We have a lot of international projects from the US and Indonesia and Australia. Our sensors are all around the world, and with the ongoing drive for carbon neutrality in many different agricultural sectors, it's definitely a focus on irrigation and water savings. So
We are involved with a few other projects on water savings here in South Africa and globally as well. Perfect. Thank you, Nicholas. So I would love to continue, but we just overpassed our time. There is a lot of other questions here, so we are going to address each of one. I would like to thank you all of your participation and interesting, and it was a pleasure to share with you guys this presentation and the information. Eu queria agradecer a todo mundo. Infelizmente a gente já passou o tempo. Tem outras perguntas, a gente vai endereçar cada uma delas. Eu agradeço muito a participação de todos, agradeço a participação dos nossos parceiros. Thanks, Nick, as well. E muito obrigado. Uma boa tarde para todos.